Boa noite, professor. A gente ficou com um trabalho de iridologia clínica e a dupla sou eu e a Eduarda, e a gente vai falar um pouquinho mais. Vamos lá. Aqui, o que é a iridologia, né? A iridologia, ela é uma ciência, um método, né, de diagnose, no caso, que permite ser observado através da íris do nosso olho, que é a partezinha mais colorida. É, ele vai fazer meio que, tipo, ele vai conhecer num dado momento toda a sua trajetória da sua vida, porque, pelo que eu vi, e li, tudo que acontece ou já aconteceu com o nosso corpo de disfunção, fica a cicatriz bem na íris. Então, ele pode observar coisas que estão se desenvolvendo, tanto coisas que já se desenvolveram no passado. Bom, aí ela vai servir basicamente para identificar estágios, no caso de doenças, por exemplo, se eles são agudos ou subagudos, crônicos e degenerativos. Das alterações que acontecem no nosso organismo em geral, né? Então, bom, o que ela avalia? Bom, a íris, como já havia falado antes, é a porçãozinha colorida no olho, é o que ela vai analisar. Ela vai analisar características e comportamentos. No caso, por exemplo, se ela tem um comportamento, se a pessoa tem um comportamento mais ansioso, geralmente na íris vai ter os anéis de ansiedade que eu vou mostrar na próxima imagem. Na verdade, não são os anéis de ansiedade, são outras coisas. É, bom, a debilidade hereditária, ou qual doença hereditária aquele indivíduo pode ter ou venha a ter no futuro, né? E E as transformações, tanto no nível físico quanto no nível psicológico, porque também, como eu já havia falado da ansiedade, eles podem diagnosticar, né, dar uma olhada e dizer para a pessoa ir procurar um especialista na área que ela pode ter uma disfunção ali naquela região. Bom, a íris, ela é um microsistema, né, do nosso corpo, que é ela onde tem, que é regida no nosso olho, né, onde a gente tem como se fosse um relógio, né? Aí aqui nós temos o cérebro, nós temos a parte do olho, cordas vocais, tireoide, né? A região aqui, nós temos o fígado, a vesícula biliar. Então é todo um microsistema diretamente no nosso olho. Ele é um microsistema mais preciso do que até as nossas digitais. Ele é, salvo engano, 400 vezes mais específico e um dos sistemas mais complexos que nós temos, microsistemas, né, no caso. Bom, aí aqui, falando agora sobre algumas características. Nós temos os anéis de sódio, que no caso aqui não vai aparecer nessa foto, né? Eu peguei uma foto de ilustração. É quando tem, não sei se está conseguindo ver o meu mouse, mas é quando tem um anel branco, esbranquiçado nessa região, que significa que o corpo está sofrendo, o corpo está em meio ácido. No caso, aquela pessoa não vem se tratando muito bem, né? Enfim, bom. Aí nós temos também algumas manchas no olho, que elas podem ser ou mais amareladas, alaranjadas, ou em cor de café, que diz que o corpo está intoxicado. Então, depender da área, por exemplo, tá aqui na região do cérebro, que é essa região aqui, cérebro e esqueci, cérebro, hipófise, enfim, cerebelo, e tal. Aí aqui nessa região pode aparecer as manchazinhas, significa que tem uma disfunção. E aqui, esse aqui, ó, se você está vendo essa fenda aqui, ó, isso aqui bem grandão, chamam-se pétalas. Essas pétalas, elas vão indicar órgãos que estão fragilizados. Como nesse caso aqui, eu acredito que essa imagem seja computadorizada, mas tipo, nesse caso aqui nós temos o cérebro, o fígado, né, e algumas várias outras regiões. Aqui, por exemplo, o olho, né? Nessa região. O fígado fica aqui. Esse é o olho esquerdo, no caso. O fígado é a região do olho, né? E a região do cérebro. Enfim. Pode falar, Duda. Vou agora. Então, a gente se perguntou como isso é possível, né? Pode voltar um pouquinho isso. Isso existe porque existe uma comunicação direta do sistema nervoso junto com o órgão, que é o olho, e do sistema nervoso autônomo.
principalmente pelo gânglio ciliar. No próximo slide a gente tem uma imagenzinha mais detalhada. Pode passar. Pode passar? Pode. Isso. Então, nessa imagem a gente tem um olho, que é basicamente inervado por esses ramos nervosos da íris, enquanto a gente tem essa inervação pelo gânglio ciliar, que tem raízes sensitivas, motoras, simpáticas, que vai para esse centro cerebral da gente, que se conecta com o sistema autônomo da gente, que se conecta com nossas vísceras, órgãos, basicamente. Então, é basicamente assim que acontecem as nossas coresinhas diferentes da íris, variações, etc. Pode passar. Isso. E junto com isso, a gente tem a regulamentação aqui no Brasil. Pela minha pesquisa, eu não encontrei essa prática da iridologia, no caso, junto das PICs, que são as práticas integrativas complementares no SUS. Mas, basicamente, você pode fazer um curso que varia entre 100 e 120 horas, geralmente, por alguma instituição, e você já está apto a praticar ele, no caso. Mas aqui no Brasil não é muito comum, até porque esse método foi desenvolvido na Europa, então a disseminação é mais comum lá do que aqui, e justamente aqui é mais raro. Pode passar. Pronto. Aí aqui a gente tem um vídeo bem tranquilo, que era para ser preparado para a turma, mas a gente vai mostrar aqui. Talvez a gente consiga postar no Moodle e envie diretamente para o senhor, professor. O que os seus olhos revelam sobre sua saúde? Ansiedade, Que é uma pessoa com depressão, com pânico, porque a gente conta por camadas, já são 6, 7 anéis de ansiedade. É uma pessoa que aparentemente está bem, mas está a ponto de uma estafa, tensão, depressão, um colapso no sistema nervoso, né? Eu tenho atendido crianças, 2, 3 anos de idade, já com anéis de ansiedade. predisposições genéticas, Esse daqui é um olho, a gente chama linfático, um olho azul, né, que tem algumas predisposições, a parte da imunidade, a formação de muco. alterações hormonais, Tem que estar muito atento à questão da tireoide, a parte hormonal. Oi, que fé da mãe, eu não contei pra ele que eu tenho problema na tireoide. dores, Quando é um olho assim com várias fibras, que nós vemos, a gente parece uma corrente de água, há uma maior predisposição para esses quadros. Eu perguntei, tem algum quadro de dores? E ela falou, doutor, é exatamente por isso que eu vim. tudo isso pode ser visto na sua íris, através de uma ciência chamada iridologia. A iridologia é a ciência que avalia a saúde, né, e o estado funcional da saúde de uma pessoa através da íris, que é a parte colorida dos olhos. Pelo exame da foto da íris, é possível fazer uma leitura de como está a sua saúde, seu estado físico, mental e emocional. Se tem algum estado de uma disfunção, uma enfermidade, se é um quadro agudo, subagudo, crônico, degenerativo. Podendo identificar seus pontos fracos, sua hereditariedade, suas predisposições e descobrir a causa das doenças e disfunções orgânicas. Esse é um olho que tem de tudo um pouco. É um quadro que a pessoa, é um quadro de obesidade mórbida, né, que chegou no meu paciente, o fígado muito intoxicado. Por ser um quadro de obesidade, é uma pessoa que comia muita porcaria mesmo. Se intoxicou ao extremo, né? Uma mancha assim forte no fígado é difícil de ver. A íris é um microsistema mais completo e complexo do nosso corpo. É uma identidade única de cada ser humano, com 400% mais precisão que nossas impressões digitais. Isto nós vemos passado, presente e futuro. Então tem sinais que muitas vezes são de situações, por exemplo, no estômago. Eu vejo aqui seu estômago sensibilizado. Ah, eu tive gastrite há 2 anos atrás, tratei, agora estou bem. Fica lá a cicatriz. Às vezes é um alerta de algo que a pessoa está passando ou uma predisposição futura. A iridologia, também conhecida como irisdiagnose ou microsemiótica oftálmica, é uma ciência estudada desde o século XIX e cada vez mais vem alcançando reconhecimento na comunidade científica. Atualmente, esta técnica é considerada por profissionais da área da saúde do mundo inteiro como a melhor ferramenta de avaliação do estado físico, mental e emocional, pois auxilia tanto na prevenção como no tratamento da saúde. Por alguns, é chamado de raio-x pela íris. Na Europa, é utilizada em muitos hospitais e clínicas já desde o processo de triagem. Se chama colarete, parece uma coroa. Todos nós devemos ter o colarete. Agora,
O colarete ele deve estar uniforme, a proporção dele tá até legal, aqui em cima que está um pouco mais baixo, né? Quando está muito próximo da pupila aqui em cima, já é um alerta até para uma possibilidade, uma predisposição à depressão, que está diretamente relacionada ao intestino. Disfunção intestinal está diretamente relacionada ao cérebro, tanto que o intestino é conhecido hoje como o segundo cérebro. O que os sinais na sua íris dizem sobre sua saúde? Essas pétalas, elas, como eu disse, têm a indicação na região que ela atinge, como eu disse, a tireoide, mas também, em muitos casos, pode indicar uma predisposição à formação de pólipos ou divertículos. Uma coloração esbranquiçada na íris indica acidificação no corpo. Manchas escuras, cor de café ou alaranjada, indicam focos de intoxicação. Lacuna ou pétalas indicam órgãos frágeis que podem estar afetados. Sua cor indica em que nível se encontra a disfunção. Cada área na íris corresponde a certo órgão, com diferenças entre os olhos direito e esquerdo. Um sinal que é fácil, que a pessoa vai poder identificar e ter essa relação, é esse chamado anel de sódio, esse branco ao redor da íris, né? Esse esbranquiçado ao redor da íris. Tem casos, olho marrom, que é hematogênico, às vezes aparece a olho nu, você vê que está branco em volta do olho. Não é ocultismo, não é magia, não é nada místico. A iridologia é um método de avaliação da medicina natural. Levanta assim um pouquinho o rosto, olha para mim, abre bem o olho e tenta manter assim um olhar fixo. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui, tá? Não tem flash. O iridologista, além de trabalhar identificando a causa dos problemas de saúde, atua na prevenção dos problemas, investigando as predisposições hereditárias através da avaliação pela fotografia computadorizada dos olhos. A partir da identificação do porquê a pessoa está doente, o iridólogo então procede com as sugestões de tratamento naturais específicos para cada pessoa, trabalhando desta maneira com muito sucesso em tratar a causa das doenças, proporcionando então a verdadeira cura. A íris é um microsistema mais complexo do corpo. Tem também a orelha, que é a auriculoterapia, os pés, que é a reflexologia. Os chineses usam a língua para avaliação. A íris é o mais complexo. Está ligado diretamente no nervo óptico ao sistema nervoso. Quando a gente tem uma alteração no corpo, o cérebro registra no tecido da íris que são fibras musculares. Por isso que a gente tem essas alterações reflexas. É como se ele contasse a nossa história, o olho conta a história. Exatamente. Quero mais brincar. Meu olho já me falou inteira ali, eu quero ver o do Luiz. E você, já fez o exame pelos olhos? Tenho certeza que vai se surpreender.